Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Salve galera, aqui é o Paradoxo trazendo notícias para vocês. Desde já, curta esse vídeo, compartilhe, convide seus amigos para participar desse grupo e também da página Universo Paradoxo. Fim de semana péssimo e de derrotas para a extrema-direita. STF forma maioria para derrubar a votação espúria da Câmara dos Deputados, que numa manobra para livrar Bolsonaro e aliados, sustaram as investigações contra Ramagem. Ramagem era diretor da BEM no governo Bolsonaro e ele atuou na trama golpista de 2022 e carrega na bagagem crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, incluiu Bolsonaro, ex-ministros e militares como beneficiários em uma manobra suja e articulada para livrar essa organização criminosa, bandidos da mais alta periculosidade à democracia brasileira, cujo objetivo era impor uma ditadura. Com 315 votos favoráveis e 143 votos contrários e 4 abstenções, foi promulgado na Câmara. Em resposta, o relator do golpe do STF, Alexandre de Moraes, pediu uma sessão virtual extraordinária para analisar a decisão da Câmara dos Deputados que determinou a suspensão da ação penal para Ramagem. Cristiano Zanin então convocou a sessão na sexta-feira, dia 9 de maio. E em seu voto, Moraes afirmou que o ofício enviado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, ao Supremo para comunicar a suspensão da ação penal deve ser interpretado à luz das regras constitucionais que autorizam a medida. Isso porque o documento enviado pela Câmara não especifica se a suspensão da ação penal se refere somente ao trecho sobre Ramagem ou aos crimes posteriores à diplomação dele como deputado federal. A primeira turma do STF derrubou neste sábado a manobra da Câmara a favor do deputado Alexandre Ramagem do PL do Rio de Janeiro e da suspensão de apenas parte do processo contra o parlamentar por participação na trama golpista de 2022. Carmen Lúcia, ela se junta aos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, que já haviam votado favoráveis à derrubada da manobra. Eles vão no sentido contrário ao entendimento dos deputados, que aprovaram nesta semana resolução que beneficia a Ramagem. Em seu voto, a ministra diz que a interpretação da Câmara esvaziaria uma das funções básicas do Estado de Direito. A ação privilegiaria a pessoa Ramagem sem resguardo da integridade do cargo público e a honorabilidade republicana da instituição por ele integrada, escreveu Karen em seu voto online. Zanin concordou com Moraes, relator do caso. Os ministros do STF votaram para prosseguir a ação penal contra o deputado federal e suspender o andamento do caso relativo a apenas 2 crimes: o dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Flávio Dino acompanhou o relator com ressalvas, uma das falas mais duras até inclusive do que o próprio Alexandre de Moraes. Para Dino, o uso do artigo da Constituição é ainda mais restrito. O artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, não atribui às casas legislativas a competência para decidir em caráter terminativo pela sustação da ação penal. Isso porque essa causa e processo
e judicial, sendo certo que, nessa conjuntura, a decisão final constitui ato típico e exclusivo do órgão competente do Poder Judiciário. A deliberação do Poder Legislativo não é imune ao controle jurisdicional, escreveu Flávio Dino. Voto de Fux entrou e saiu do sistema durante a tarde. O plenário virtual contabilizou o ministro como acompanhante do relator, mas depois ele saiu da lista. E agora o voto dele foi oficializado no site. Não teve jeito. A extrema-direita está se rasgando. Quarta-feira eles estavam rindo cruelmente de forma debochada. E nem sequer citaram Ramagem em seus delírios comemorativos. Só falaram do Bolsonaro. Claro que esta manobra tinha objetivo único. O orçamento secreto tornou o poder político um sistema parlamentarista e tornou o país refém desses conspiradores que não legislam em prol do Brasil, mas sim por Bolsonaro e seus próprios interesses. A ação essa da Câmara também tem o seu efeito de retaliação à STF, pois Flávio Dino está em cima desses deputados que visam o orçamento secreto, um sistema que foi implementado aí durante o governo Bolsonaro. E como eles não querem perder a mamata, aí tentam colocar a população contra a Suprema Corte do Brasil, pois votando coisas inconstitucionais, sabem que o STF vai derrubar. STF que tem sido o maior freio contra a sede fascista, livrando o Brasil de estar sob uma ditadura que a extrema-direita tanto quer impor. E se você apoia o STF, curta esse vídeo, compartilhe, convide seus amigos para participar desse grupo e também da página Universo Paradoxo. E ainda continuando com os desgostos da extrema-direita e com a tristeza da extrema-direita neste fim de semana, e Carla Zambelli também teve um péssimo final de semana. Nós da página e do grupo aqui ficamos como? Muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! E Carla Zambelli nos mostrou aí como que seria o segundo mandato de Jair Bolsonaro, se ele tivesse vencido as eleições ou se tivesse conseguido dar o golpe de Estado. Porque às vésperas da eleição de 2022, ela saiu correndo atrás de um rapaz com a arma em punho. Deve ser por isso que a extrema-direita é tão favorável a armamento indiscriminado para qualquer desequilibrado. Com o Bozo ou os militares no poder, eles teriam essa autonomia de fazer atrocidades de forma indiscriminada. E ela também é o exemplo vivo de como Bolsonaro descarta tudo e todos quando já não é mais conveniente para ele. Pois com este episódio, ele a acusa incessantemente de que perdeu as eleições por culpa de Carla Zambelli. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar nesta sexta-feira, dia 9, a deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo, pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Até o momento votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, e Flávio Dino. Moraes propôs a condenação a 10 anos de reclusão e em regime inicial fechado para a deputada. Com a sentença, ela perde o mandato na Câmara. O relator foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Carmen Lúcia também votou nesse sábado, dia 10 de maio, pela condenação, acompanhando o voto de Moraes, e ainda resta votar Luiz Fux, que tem até sexta-feira para votar nesse julgamento virtual. E ficou assim: Carla Zambelli, 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado, perda do mandato parlamentar, a ser declarada pela Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado, e inelegibilidade. Walter Delgatti,
8 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ele já cumpre prisão preventiva. E indenização. A deputada e o hacker também terão que pagar uma indenização de 2 bilhões de reais por danos morais e coletivos. Se você, assim como eu, ficou feliz pra caramba com a condenação da Zambelli e do STF ter derrubado aquela ação espúria para livrar a cara de Bolsonaro e seus aliados da cadeia, então curta, compartilhe esse vídeo e é nóis, gente. E até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera, é nóis!